É uma alegria poder estar aqui. A gente estava estudando recentemente sobre a passagem onde Jesus comenta acerca do carregar a sua cruz e seguir. E aí a gente foi estudar um pouco mais profundamente para poder entender o que estava ocorrendo ali e da onde que vem esse ensino e por que ele coloca as palavras dessa maneira, visto que quando a gente lê, parece um tanto quanto conflitante. E aí eu vou compartilhar com vocês o que de certa forma me incomodou, e aí a gente vai perpassar por um caminho para a gente ver se tem algum sentido essa conclusão, se tem algum sentido essa linha que a gente escolheu, que é uma maneira de raciocinar acerca dessas palavras do Mestre. Então nós vamos utilizar aqui a versão do Evangelho de Marcos, que se inicia ali no capítulo 8. E aí eu vou dar um contexto onde é que Jesus diz isso. Então nós estamos no capítulo 8 e a sequência é a seguinte, segundo o evangelista Marcos. Jesus faz a multiplicação dos pães, então uma passagem conhecida para nós, onde Jesus ele está pregando, as pessoas sentem fome, ele vai e multiplica os pães. Aí é seguido no Evangelho de Marcos pela cura do cego de Betsaida. A cura do cego de Betsaida, pessoal, é aquela que é uma cura interessante, porque Jesus ele cura a prestações. Então é aquela que o cego de Betsaida o chama, Jesus o atende, e aí fala, por isso que muita gente grava essa passagem, porque ela tem algo interessante nela, que fala que Jesus cospe no chão, num pedacinho de lama, pega, passa na mão e vai curando como se fosse a prestação, cego. Passa, está enxergando? Aí passa mais um pouquinho, já melhorou? Como é que tá? Parecendo exame de vista, quando vai passando o oftalmologista lá, vai regulando a lente para ver qual que se encaixa melhor no nosso grau de miopia, astigmatismo, etc. Depois disso, o que houve? Saiu então Jesus e os seus discípulos rumo a Cesareia de Filipe. E aí, saindo rumo a Cesareia de Filipe, é aquele diálogo também conhecido nosso, onde Jesus começa a perguntar: que dizem que sou? E aí os discípulos falam: olha, uns imaginam que você é Elias, outros João Batista, outros um dos profetas. E aí Jesus vira então aos discípulos e questiona: e vós, quem dizeis que sou? E aí é neste momento que Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus o elogia, dizendo que não é nem a carne nem o sangue que revelou essas palavras, mas o próprio Pai que estava nos céus. E a partir dali muda a narrativa do Evangelho. Tem muita gente que não entende, mas vou contar uma curiosidade para vocês. Quando começa a crucificação? Muitas pessoas imaginam que é ali na sexta-feira da paixão, mas na verdade não. A crucificação e a mudança no vocabulário de Jesus começa nesta palavra em específico, neste momento em específico, quando Pedro identifica que Jesus era o Cristo. Por quê? Quando ele faz isso, o que modifica-se no cenário? Jesus percebeu que Pedro conseguia conectar-se com o plano espiritual, porque Jesus diz: não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. E diz no Evangelho que a partir daquele momento começava-se então Jesus a dizer que era necessário padecer por aflições em Jerusalém. Então é a partir daquele momento que começa o anúncio da crucificação. Mas é muito curioso, porque quando Jesus começa a dizer isso, Pedro então o repreende, dizendo assim: mas não é necessário, mestre, você não pode passar por essas coisas, você não precisa passar por essas coisas. E aí Jesus diz a ele, afasta-te de mim, Satanás. E aí o Pedro fica meio assim, sentido. Vai nos dizer Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que naquele instante ali, Pedro condoeu-se, sentiu triste, entristeceu. E a partir desse momento, então, nós vamos encontrar Jesus chamando os seus discípulos um pouco mais perto
E aí também chamando a atenção das pessoas que ali estavam ao entorno. E é aqui que ele vai dizer o que nós vamos estudar um pouco mais detalhadamente na noite de hoje, que está em Marcos, capítulo 8, versículo 32 em diante. E chamando a si a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse se salvará. Pois o que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Vamos entender aqui um momento que fica um pouco dúbio. É quando Jesus diz assim: qualquer que queira vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Vamos partir do pressuposto que negar a você mesmo é negar as coisas que você tem. É, de alguma forma, negar aquilo que você tem responsabilidade, que você conhece, a vida que você está habituado. Só que quando eu faço isso, como fica o meu referencial? Exemplo, eu hoje me chamo Tiago, eu tenho 29 anos, eu sou professor, trabalho tanto para o Estado quanto para a Prefeitura, eu moro no residencial Gramado. Aí Jesus fala assim: negue-se a si mesmo. É negar essa história? Quando Jesus fala negue-se a si mesmo, como que fica isso? Eu posso falar: não, meu prato favorito é banana frita, eu gosto muito de cores branca, preta, escala de cinza. Negar-se a si mesmo é o quê? É deixar isso? Como que funciona? Mas vamos imaginar que eu imaginei que é isso. É deixar todas essas coisas de lado. Então agora eu vou seguir apenas a Jesus. Só que olha o tanto que fica complexo. Porque se eu deixei as coisas que eram os meus referenciais de lado, como eu vou identificar qual é a minha cruz? Percebe como que está o pronome possessivo? Não é assim: pegue a nossa cruz e siga-me. Pegue a minha cruz, no caso de Jesus, e siga. Não, é cada um pegue a sua. O que pressupõe que existe não uma cruz, mas que existem cruzes diversas, como se cada um tivesse a sua. Mas olha o tanto que fica complexo, porque se cada um tem a sua, se eu acabei de colocar nesses degraus o passo a passo que é negar a mim mesmo, como que eu vou ter a percepção do que é a minha cruz, o que é a cruz do outro? Percebe? Porque eu acabei de negar a mim mesmo. Então como que fica isso? É como se houvesse assim: tem uma parte de nós que a gente deixa, mas tem uma parte que a gente leva. E é isso que está colocado nas primeiras questões de O Livro dos Espíritos, quando vai descrever atributos da divindade e quando vai colocar critérios da criação e do Criador, visto que o Espiritismo não é uma religião panteísta. O que é isso? Uma religião panteísta é uma que acredita da seguinte maneira: eu sou o Tiago, mas ali pode ter a Maria, o João, o José, a Camila, a Matilde, e nós estamos encarnados. Mas quando nós desencarnarmos, a nossa essência, o nosso espírito, volta para um todo em Deus. E aí a gente perde nossa identidade. A gente volta a ser um só com Deus, uma massa de só. Mas aí cadê o Tiago? Que é filho da Adriana, do Paulo, que gosta disso, daquilo outro. Aí virou tudo uma coisa só. Como que funciona isso? Como entender esse negar a si mesmo? Porque o Espiritismo vai dizer o seguinte: que o espírito é um indivíduo indivisível, com características próprias e incomum. Incomum no sentido de que não é comum a todos. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma. Então, como entender esse negar a si mesmo e ao mesmo tempo carregar a sua cruz? O que é a cruz? O que sou eu?
o que eu nego de mim, o que eu continuo carregando, porque esse processo é o processo necessário que Jesus disse que teremos que fazer para segui-lo. Então não tem como desviar dele. Ele parece ser um processo natural, ele parece ser um processo adequado, o caminho pré-estabelecido. E aí quando Jesus virar para mim então e dizer assim: Tiago, negue a si mesmo. Aí eu, beleza. Aí ele fala: mas pegue a sua cruz. É como se fosse assim, a minha vida fosse essa aqui. Ele fala: nega a si mesmo, eu ponho para cá. Aí ele fala: pegue a sua cruz. Aí eu tenho que voltar e tirar como se fosse um pedacinho. Falar: peraí que esse aqui eu tenho que levar. Como identificar qual pedaço é esse? Como identificar o que é isso? Que independente do meu seguir ou não ao mestre, essa parte eu não posso deixar. Essa parte eu não posso abdicar. E aí, para nos ajudar, porque vai ficando difícil, a coisa vai ficando complexa, a gente tem o Emmanuel comentando exatamente este trecho. Nós temos isso no livro Palavra de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 74. Então o Emmanuel seleciona esse versículo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não é só pegar o que é seu, mas é pegar o que é seu e ir em direção a Jesus. Mas não é apenas um venha, é um siga-me, que pressupõe uma ação contínua do mestre de locomover-se e você indo atrás ao seu encalço. E aí a mensagem do Emmanuel é intitulada como Nossa Cruz. Então vamos entender um pouco mais acerca do que pode ser essa cruz. Entender um pouco mais do que é isso, que independente de seguir ao Cristo ou negar a mim mesmo, eu preciso levar, eu preciso carregar. E o Emmanuel começa dizendo assim: ninguém se queixe inutilmente. É interessante, né? Ele começa direto com essa frase: ninguém se queixe inutilmente. Por quê? Porque quando a gente imagina carregar uma cruz é um peso, né? Então a gente tem até aquele ditado popular que fala assim: Deus não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Mas ao mesmo tempo Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Você fala: não entendi, porque uma coisa tem que ornar com a outra. Como que Deus não dá um fardo maior do que eu posso carregar? E ao mesmo tempo Jesus fala: venha até mim quando você estiver cansado e sobrecarregado. Sobrecarregado é a junção de duas palavras, que é o quê? É o carregado e o sobre. Então é um sobrepeso. Exemplo, quando a gente está viajando numa rodovia, algo assim, tem a balança de caminhão, para ver se ele está sobrecarregado. Ou seja, um peso a mais do que é o peso adequado para ele. Mas se nós sabemos que Deus não exige mais do que nós conseguimos fazer, como é que ocorre essa sobrecarga? Porque Jesus não mente. E Jesus falou para a gente ir até ele quando sobrecarregar. Aí a gente começa a raciocinar o seguinte: tem peso que eu carrego que não era para carregar. Tem coisa que eu carrego que não era para carregar. E aí sobrecarrega, ou seja, é um peso a mais do que eu aguento. E aí eu canso. E Jesus, sabendo disso e que nós fazemos isso, ele fala: mas quando isso acontecer, vem cá, que aí eu vou te ensinar o que te diz respeito e o que não. E aí eu vou te aliviar, porque meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então ele vai ensinar a mim a negar partes de mim dessa carga que eu não preciso carregar. E aí o fardo ficará mais leve. Mas ele não vai tirar tudo. Ele vai falar: mas tem coisas que são da sua responsabilidade, pega a sua cruz e siga-me. Mas só a sua cruz. Não a do outro, não há mais do que isso. Então é uma reflexão que a gente precisa fazer.
E onde que está esse sobrepeso então? Quando às vezes nós cobramos de nós mais do que precisaria. Quando às vezes a gente pede, a gente espera, anseia mais do que nós angariaríamos, né? Mais do que nós iríamos pegar, iríamos ter. Vamos entendendo um pouco mais. E aí o Emmanuel diz assim: a dor é um processo. Por que que é importante saber isso? E aí já existem pesquisas que falam acerca disso. A questão não é a dor em si. Não é muito isso que nos incomoda ou que nos traz um desespero. O que de fato nos deixa um pouco inseguros, instável, ansiosos, é quando eu não sei o motivo da dor. Aí é que a gente fica preocupado. Por exemplo, você fala assim: nossa, meu braço está doendo, eu não sei porquê. Aí você começa a pensar: eu acho que eu tenho que fazer um exame, acho que eu tenho que fazer uma consulta, acho que eu preciso olhar isso. Agora quando você fala: não, meu braço está doendo porque eu batia na janela, eu sei, isso me acalma um pouco. Mas vamos em outro exemplo. Se a dor ela é um processo, vamos imaginar às vezes a dor de um exercício físico. Quando você faz uma academia, um exercício físico, algo assim, um esporte, às vezes dói, mas você não fica desesperado, porque você sabe que aquilo faz parte do processo, do resultado que você está buscando. E o que que o Espiritismo vai dizer para nós? O Espiritismo vai dizer para nós que a dor continua sendo igual. O Espiritismo não fala assim: virou espírita, não tem mais dor nenhuma. Virou espírita, não tem mais angústia nenhuma. Não. Igualzinho ou pior. A única coisa que muda é o quê? É o que o Emmanuel vai falar. Que a dor sendo processo, a perfeição é o fim. E aí, para o espírita, ele tem uma compreensão distinta do que pode ser a dor. André Luiz vai descrever para nós que nós temos 3 tipos de dores. Nós temos uma dor que é a dor de resgate, vamos assim dizer, explicando de forma mais simples. Nós temos uma dor que é uma dor de resgate. Algo que de fato eu fiz, procurei, estou espiando. Dor, expiação. Nós temos um tipo de dor também, que é a dor evolução, que é uma dor que me impulsiona a ser melhor. É como se fosse mais relacionada a um incômodo, um desafio, algo que eu preciso evoluir, progredir. Exemplo, sempre que vamos aprender algo novo, aquilo exige algo de você. Isso pode ser chamado como dor, como um desconforto. E nós temos um terceiro tipo, que é de fato assim, espantoso, nós não estamos acostumados a pensar dessa maneira, que é a dor intercessória, ou a dor de intercessão. O que é isso? Vamos imaginar que eu sou uma pessoa, que eu sou um pouco levada. Costumo fazer algumas coisas que não se deve fazer. Pode ser que alguém que muito me ama, que alguém que muito goste de mim, do plano espiritual faça uma intercessão. O que é uma intercessão? Quando alguém intercede, passa na minha frente e modifica alguma estrutura do meu viver. Para o André Luiz e para o nosso lar, a colônia, há uma intercessão da mãe dele, um pedido de alguém que muito gosta de você e é aprovado. Então a dor intercessória é como se fosse assim: eu estou andando aqui, Deus me livre, Nossa Senhora, Deus que olha, mas aí sofro um acidente de moto, vou parar em cima de uma cama, uns mesinhos para descansar. Aí você fala assim: meu Deus, que fatalidade, que coisa horrível. Depende de quem está olhando e quão longe essa pessoa, esse espírito é capaz de enxergar. Porque a dor intercessão é assim: você é contido para que você não faça algo pior, que irá, numa perspectiva espiritual, congestionar um pouco mais sua existência, onde o resgate será muito mais doloroso do que o período que você ficou inativo. Essa é uma dor intercessão. Então olha que coisa,
O Emmanuel vai dizendo aqui que essa dor é um processo e a perfeição é fim. Por que é importante compreender isso? Porque o Espiritismo não acredita em castigo. O Espiritismo acredita na educação do espírito imortal. Ou seja, a partir do momento que eu aprendo algo que aquela dor tem a me ensinar, ela desaparece quase que instantaneamente. E aí você fala, Tiago, mas comigo não é muito assim não. Então é porque tem umas dores que a gente ainda tem que aprender um pouco mais. E aí nós vamos entendendo como funciona esse processo. Por quê? Nós fomos criados para sermos perfeitos. Então, dores, sofrimentos, angústias, chagas, não fazem parte do nosso objetivo final, mas faz parte do nosso processo de aprendizado. E aí eu vim até com essa blusa hoje propositalmente, que o Paulo ele é engraçado, né? Que ele fala, a tua graça me basta. Mas ele fala mais coisa. Ele fala também, a tudo dai graças. Ele fala também um pouco mais complicado. Vamos imaginar se fosse hoje. Ele fala assim, tem um trecho de uma das cartas dele. Eu agradeço ao policial e ao bandido. Eu agradeço ao sábio e ao ignorante. Eu agradeço ao justo e ao injusto. Aí você fala, uai Paulo, mas você está muito bonzinho. Como assim? Você agradece ao justo e ao injusto? Ao policial, ao justo e ao injusto até vai, mas ao policial e ao bandido, como é que você agradece? O que está acontecendo, Paulo? Mas perceba que um espírito daquela grandeza conseguiu concluir algo que às vezes para nós é um pouco mais difícil ou distante do nosso entendimento. Existem algumas lições no universo que só o outro lado que nos ensina. E aí que o negócio pega. Porque não é só o bem que ensina. Tem algumas coisas que é o mal. Aí você fala, Tiago, mas o mal? E aí a gente estuda que o mal, na verdade, é apenas uma ferramenta a serviço de Deus. Ele não existe por si só, com uma própria vontade. Porque o universo ele é educativo. Se a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir lá o capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu pai, nós vamos ver que os orbes são escolas. E quem conhece escola sabe que até o bebedouro ou o banheiro é adaptado ao estudante, à criança que lá está. Se você for numa escola infantil, o sanitário é pequenininho. Você não pode nem tentar fazer suas necessidades, senão vai dar um problema no encanamento. Então é pititim, é adaptado para o estudante. Então a gente precisa começar a pensar que o mundo que nós estamos hoje é adaptado para as pessoas que aqui estão. É adaptado para que daqui eu tire os maiores aprendizados. Aí você fala, Tiago, mas tudo. Aí você vira e fala assim, mas eu fui ali na rua, vi uma brita, o que eu tenho para aprender com a brita? Eu também não sei não, gente. Por isso que ela está aqui. Quando a gente aprendeu o que ela tem para ensinar, ela desmaterializa. E aí a gente vai passando por esse processo de desmaterialização, onde a gente vai aprendendo com as coisas, e aí aquele conhecimento que era externo passa a ser interno, e aquilo que era exterior deixa de existir, porque eu consigo cocriar comigo mesmo aquilo que antes existia fora, porque o conhecimento há dentro. Você fala, Tiago, mas nossa, me explica um exemplo prático. A sequência aqui que nós estávamos lendo. Jesus acabou de realizar 2 prodígios, entre aspas, que o 5º livro das obras básicas, o livro A Gênesis, na parte dos milagres, vai nos dizer que não tem nada de miraculoso. Na verdade, Jesus usa de leis da física, da química, que nós não conhecemos. Então, por exemplo, quem estuda um pouco mais com afinco, a química sabe que na estrutura de tudo, na verdade não tem esse banco, ou essa parede, ou a lâmpada, ou o piso. Na verdade são todos átomos, organizados de formas distintas. E isso faz com que certa substância seja criada, certa partícula, molécula, etc. Mas nós sabemos, aí vai catucando ali, né? Prótons, nêutrons, elétrons e tudo, e você vai vendo que no final as coisas é tudo da mesma coisa. Mas que curioso, que o Espiritismo diz isso, né? Que no final as coisas é tudo da mesma coisa, que a gente chama de fluido cósmico universal.
Ou seja, se você molda essa coisa, que é tudo a mesma coisa, do jeito certo, você consegue fazer as partículas de ar que estão aqui virar um pão, se você organizá-las da maneira correta. Então Jesus não multiplicou o pão. Jesus às vezes transformou algo aqui em algo ali. Mas percebe que dependendo do tipo de coisa que a gente, como que eu posso dizer? Mas dos recursos tecnológicos que a gente utiliza, a gente consegue fazer coisas parecidas. Por exemplo, hoje eu estou de óculos. No tempo da pandemia, eu fiquei muito no computador, dando aula online, trabalhando online, e voltou um pouco da miopia. Mas até então eu fiquei 8 anos sem óculos. E eu usava óculos quando era menor. Porque eu operei. Aquela cirurgia a laser corrige a miopia. Eu parei de usar óculos. Será que Jesus não detinha esse conhecimento? E aí às vezes com o magnetismo ali, com o lidar com as energias, ele mesmo aqui curando o cego de Betsaida não consegue impor as mãos sobre o olho dele e corrigir alguma falha ocular? Só que ao invés dele usar um instrumento externo, ele que possui o conhecimento interno consegue moldar ali de certa maneira a realidade e assim operar. Então são coisas desta forma que o Espiritismo vai nos ensinando a refletir. Que a gente vai absorvendo o conhecimento que é externo a nós, para que ele se interiorize em nós. Coisa mais curiosa que tem, pessoal, é vocês observarem na biologia o desenvolvimento da anatomia humana na barriga da mãe. Um feto. Você vai olhando assim, vai fazendo os picotes, parece que passou pelo desenvolvimento de todos os reinos da natureza, todos os animaizinhos ali, Tem um momento que nós parece até um réptilzinho assim, com a mãozinha assim, parece um dinossaurinho. Ou seja, é um conhecimento acumulado no espírito imortal, que de forma consciente ou não vai operando sobre o próprio corpo e desenvolvendo para chegar no reino que para nós é o nosso ápice hoje, encarnados na Terra, que é o reino nominal. Então são reflexões que o Espiritismo vai nos levando a ter. Nesse sentido, então, o Emmanuel diz assim: assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Por quê? Esse mundo nosso, ele é um mundo que ele está especificado, que é o mundo de provas e expiações. Expiação é quando você está carregando. E prova é quando você quer alcançar. Mas os dois é esforço. Os dois é esforço. Expiação é quando você está pagando o que você deve. E a prova é quando você está trabalhando para comprar outra coisa. Mas os dois você está movendo. Os dois você está exercitando. Então o Emmanuel fala: assim sendo, seja quem está na expiação resolvendo, ou quem está na evolução progredindo, ambos têm a sua cruz. Não tem jeito de fugir dela. Ninguém conquista algo sem esforçar de algum modo. E ninguém resgata esse ou aquele débito sem o sofrimento. Então olha o que ele está falando. Não vai ser possível a gente prosseguir sem algum tipo de desconforto, de esforço, e não é possível a gente resolver sem também algum tipo de sofrimento. Então ele fala: esse aqui almeja, aquele ali deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede um preço. Então, seja para você realizar uma tarefa ou para você ressarcir algo que você deve, ambos exigem que você tome uma decisão. Sabe por quê? O Espiritismo, essa parte, ele é, com todo respeito à palavra, gente, mas ele é cruel conosco. Essa parte, ele é duro para a gente. Tinha uma moça que morava lá no nosso centro espírita. Na época, a gente deixava ela lá, ela morava lá, porque alguns irmãos nossos entravam lá e pegavam as coisas sem pedir. Aí ficava meio difícil para a gente ficar repondo, porque eles não devolviam o que era emprestado sem pedir, né? Aí ficava difícil. E aí depois de um tempo, ela saiu de lá, foi para sua própria casa e tudo. E aí a gente encontrou ela depois de um tempo, aí ela tinha mudado de religião, aí nós brincou, falou: o que foi? Aí ela: não, Thiago, porque espiritismo é muito difícil. Aí eu: mas como assim? Ela chamava Aline. Como assim, Aline? Aí ela:
É porque no Espiritismo nós não tem desculpa. Nós faz as coisas e nós sabemos como é que é, né? Não tem como eu falar assim, eu fiz isso foi porque eu fui o inimigo. Às vezes nós até tentamos. Não, isso aí eu fiz é que eu estava obsidiado. Mas antes, quando o irmão começou a chegar por perto e você estava bom, como é que foi que se deu esse aproximo? Como é que foi que se deu essa intimidade desenvolvida? Porque não é assim, cheguei e já está o caso obsidiado. Não funciona desse jeito. É um dia de cada vez, né? Então no começo você tinha ali um pouco mais de possibilidade. E aí ela comenta sobre isso. Mas a questão ingrata, pessoal, de O Livro dos Espíritos é quando Kardec pergunta mais ou menos assim, não nessas palavras, né? Não sou tão evoluído igual ele, mas de um jeito que vai dar para entender. Ele fala assim, se eu estou tranquilo e eu não faço mal, já está valendo? Então o que os espíritos respondem para o Kardec? O Kardec pergunta, se eu não faço mal, não prejudico ninguém, já está legal? Aí os espíritos falam, não, porque não fazer o bem já é o mal. Aí é aí que o negócio entorta para a gente. Por quê? É aí que o negócio complica, porque vai somando. Pensa, tem aquela lei lá da matemática, eu não sou das exatas não, gente, mas fala do exponencial. O trem vai ficando exponencial. Por quê? Jesus fala assim, quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. E aí não fazer o bem já é um mal. Aí vem um dia igual esse, numa sexta-feira à noite, estudar o Evangelho é uma bomba. Por quê? Porque você está conhecendo mais do bem. Você está conhecendo mais das leis de Deus. Você está conhecendo mais do Evangelho, do que é correto a se fazer. Então, se não fazer o bem já é um mal, quanto mais de bem eu conheço, mais possibilidade de fazer o bem eu enxergo. E aí toda vez que eu não faço, não fica no 0 a 0. Eu fico devendo. Por isso que quando fala assim, essa parte eu cuspo para engolir, é ruim demais você fazer um... Mas lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu pai, vai definir a terra, que curiosamente a gente está hoje, que é o mundo de provas e expiações. Até aí tudo bem. Mas de repente diz o seguinte para a gente, que nesse mundo é um mundo onde há o predomínio do mal. E sendo um lugar que há o predomínio do mal, você fala assim, mas eu não sou tão mal assim. Mas não tem a ver com o que você faz. Tem relação com o bem que a gente deixa de fazer, que já é o mal. Então há o predomínio do mal. Porque há o predomínio de coisas boas que eu poderia fazer e não faço. E aí isso vai somando e o trem vai ficando ruim para nós. Mas vamos continuando. E aí o Emmanuel fala o seguinte, essa parte que é dura, gente, ainda bem que você está sentado, eu quando li eu estou sentado também, vai cair. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Olha que forte isso, vamos por parte. O que o Emmanuel está dizendo? Enquanto a criatura é nós, gente. Enquanto nós não adquirimos consciência das nossas próprias responsabilidades, ou seja, o que eu tenho que fazer e não tem como, eu vou movimentar no mundo, vou viver, né? Vou acordar, vou comer, vou fazer as coisas, vou trabalhar, igual se eu fosse um semi-racional. O que o Emmanuel está querendo dizer de forma bem educada? Eu estou parecendo um bicho, um animal, que o quê? Eu motivo as coisas, eu penso a motivação que me faz desenvolver atividades no dia a dia. Eu faço as coisas pensando só no que eu vou comer, no que eu vou dormir, em como eu vou dormir, em como eu vou, por exemplo, ter as satisfações dos instintos, às vezes sexuais, outros, e a minha vida gira em torno disso, igual a vida de um animal. É comer, dormir, reproduzir, defender-se, e por aí vai acabando. Mas o que mais fazer da vida? O que mais buscar no viver? E aí o Emmanuel fala que enquanto a gente vive assim como um semi-racional,
nós movimentamos amontoando problemas sobre a própria cabeça. Porque sempre vai surgir uma oportunidade de fazer algo para o meu próprio desenvolvimento, ou para o desenvolvimento daqueles que estão ao meu lado, e anseiam e necessitam do bem para eles, e eu, o bem para mim, e eu não faço, e aí, segundo o livro dos Espíritos, já é um mal, aí eu me complico um pouco mais, amontou um pouco mais de problemas sobre a minha própria cabeça. Então é delicado, pessoal, é delicado. E aí continua. Entretanto, que também não pode ser só tristeza, né, gente? Para quem quer saber características da escrita do Emmanuel, sua marca literária, ele sempre coloca conjunções adversativas. Então, tipo assim, entretanto, contudo, todavia, mas, é a carinha do Emmanuel. Ele vai falando a mensagem assim, 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 assim. Dá um ponto, ele fala, entretanto, você pode falar, esse é o Emmanuel. Você não sabe nem qual que é o espírito, se é o André Luiz, se é Meimei, qual que é o Emmanuel. Pode ficar tranquilo que ele adora. Então ele veio aqui malhando nós, né? Mas vamos ver o que ele vai virar aqui pra gente, que não pode ser essa tristeza toda, né? Então ele fala, entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesmo, a criatura descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Ou seja, é como se fosse assim. A partir do momento que eu percebo que eu acordo para a minha necessidade de paz comigo, ou seja, eu quero estar em paz, a partir desse momento eu descubro de imediato, não é amanhã, não é semana que vem. O Emmanuel fala que eu descubro de imediato qual é a cruz que me cabe para o meu próprio burilamento. Ou seja, a partir do momento que eu decido que eu quero melhorar ou buscar ficar mais em paz com a minha consciência, seguindo aquele conceito, daquela lição que é até batida, né, da questão 819, tal, do Livro dos Espíritos, de que antes de dormir a gente deve repassar as coisas que fizemos no nosso dia e ver se aquilo está de acordo ou não, para que eu tenha esta paz de consciência, quando eu desperto, já me clareia na hora aquilo que é a minha responsabilidade. Então é como se fosse assim, se a gente quiser, a gente sabe o que tem que fazer. Se a gente quiser, a gente sabe com quem que tem que falar, o que tem que resolver, a gente sabe. Aí você fala, Tiago, mas não sabe de jeito nenhum. Aí eu tenho que ser muito honesto e falar coisas duras aqui, pessoal. Mas se eu não acredito que a gente sabe, aí eu não acredito no Espiritismo. Porque o Espiritismo fala que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. O Espiritismo fala que nós somos vistos, né, por um mentor espiritual, por uma espiritualidade amiga, pelo próprio Jesus, por Deus. E o Espiritismo fala que muitas vezes, eles aguardam apenas um instante que a gente está um pouco mais propício para a influenciação. Então você acha que no dia que você falar assim, eu quero, eles vão deixar passar batido de jeito nenhum. Vou dar um exemplo para vocês. Na série André Luiz existe um livro chamado Libertação. Conta a história de um rapaz chamado Gregório. Gregório, ele era um dos líderes, do mais para baixo assim, do umbral. E o que ele fazia lá? Ele era um juiz. Ou seja, eu desencarnei, eu estou meio assim atabalhoado com a minha consciência, eu vou lá e ele define a minha pena. E ele tem certeza que as pessoas merecem castigo. Só que Gregório tem a sua mãe, um espírito muito evoluído, que do plano espiritual tenta intervir por ele, mas não chega a influência, porque é muito distante, ele não estava aberto. Nos conta André Luiz, então, que depois de séculos, pensa assim, uns 300 anos, a mãe dele esperando, um dia ela conseguiu acessar ele um pouquinho melhor, e nem foi ela, foi enviando uma comissão para tentar ir lá falar com ele, e o André Luiz estava no meio. Quando que ela conseguiu isso? No dia que ele, pela primeira vez, duvidou da eficácia do mal, por um segundo. Antes era assim, esse fez isso? Tem que sofrer mesmo, tem que morrer, não presta, não sei o quê, Um dia falou assim, esse aí tem que morrer mesmo. Mas será que é só morrer? Às vezes só bater. Era isso que ela estava esperando.
Isso, não ficou bom não fez nada de bom. Ele só falou assim, mas tem que matar mesmo? E se só torturar? Esse dia ela conseguiu mandar uma equipe lá, conseguiu ter acesso. Então imagine nós, o dia que a gente virar numa prece verdadeira, numa tomada de consciência verdadeira e falar assim, meu mentor, minha mentora espiritual, Mestre Jesus, Deus, meu Pai, que é mãe nos céus também, me dá uma mão aqui, estou querendo mesmo mudar essa parte da minha vida, etc. Será que eles vão deixar passar batido? Não vai não. Por isso que o Emmanuel fala, é de imediato, que você clareia assim, mesmo que seja segundos, aí você fala, eu acho que eu tenho que fazer isso, isso e isso. Isso aqui vai melhorar um pouco na minha vida. Então são questões como essa que o Espiritismo vai nos ajudando, pessoal. E aí o Emmanuel diz assim, encarnados e desencarnados, jungidos à Terra, ou seja, ligados, conectados na Terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo do progresso e resgate. Ou seja, isso aqui também mexe no nosso orgulho, no nosso ego, né? Na nossa vaidade, porque ele está falando o seguinte, todo mundo que está misturado na Terra, ligado na Terra, jungido na Terra, vincula ao mesmo tempo no progresso, no impositivo de progresso e de resgate. O que é impositivo? Você não escolhe, é um impositivo. Ou seja, não tem ninguém aqui muito melhor que ninguém não. Aí você fala, não, mas eu e aquele indivíduo não tem condição de nós estar perto. Tem sim. Por isso que estão na mesma sala de aula, que a gente coloca como o planeta Terra. Tem sim. Por isso que está na mesma classe, que é de provas e expiações. Então alguma coisa em parecido, mesmo que em paralelo, a gente tem com aquele ser que a gente detesta. Porque nós estamos ligados. Existe uma lei no universo que é de afinidade. E eu só estou perto dos meus. Se eu fosse tão bom assim, eu não estaria aqui. E tem mais. O Espiritismo vai dizer para nós que nós temos, para além da família material, a gente tem também laços espirituais. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha família consanguínea, às vezes não é a minha família espiritual, que são um círculo familiar que eu tenho um pouco mais de intimidade. Aí a gente pode falar assim, não, Tiago, mas eu estou na Terra, mas eu não me sinto da Terra. Eu estou na Terra aqui, mas eu acho que esse mundo não é para mim, essa maldade, essas coisas. Sinto muito em lhe dizer. Talvez não é mesmo, só que aí a sua família espiritual já evoluiu todo mundo, você ficou para trás, aí você não se reconhece, porque você demorou um pouquinho. Aí você fala, Tiago, mas isso não acontece. Leia Caminho da Luz, do Emmanuel. Fala que o desenvolvimento da astronomia se deu pelos capelinos, que sempre à noite olhavam para o céu com saudade de casa por não se reconhecerem no lugar que estavam. Ficaram para trás. Não era esse o grupo deles. Então, às vezes, quando eu penso assim, mas eu não me encaixo na Terra, eu estou até bondoso, eu estou pensando que eu estou bonitão, que eu estou o melhor, o glacê por cima do bolo, a cereja ali. Quando, na verdade, da minha turma, às vezes original, eu sou repetente. Então, eu tenho mais facilidade no outro ano, que está começando coisa que já era para eu ter aprendido. E eu tenho uma noção. E a gente não se percebe nisso. A gente não se percebe nisso. Então, às vezes, eu não me reconheço, não é porque eu estou adiantado, porque eu estou atrasado. Aí você fala, Tiago, mas aí não faz sentido, faz demais. Qual o melhor meio de ensinar alguém que errou? Ou essa pessoa que errou ajudando os outros? É por isso que Jesus recebe, por exemplo, os capelinos. Põe esse que errou lá para ser os espíritos superiores aqui. É verdade. Aí você estuda civilização egípcia, o reino de Kemet, que era o Egito no auge, assim, faraó, pirâmide, tudo evoluído, nós não dá conta de fazer até hoje. É os piores de lá. Aí você fala, não, mas na época de Jesus, os discípulos ali, o povo judeu, aí você vê o grupo exilado, israelitas, povo hebreu, é de lá. É os que é ruim de lá, vem para ser bom aqui. Porque é assim o universo. Será que Deus vai nos pôr em situação vexatória?
todo mundo rindo, falando, só você ficou. Não. Você vai aprender a valorizar as pessoas que estimularam você, que amaram você. Você agora sendo aquela que tem que imprimir o progresso. Exemplo, lembra do Gregório, que ele só duvidou do mal? Eu sou pessoa ruim demais. Eu mato, nossa, mas meu negócio é sutil. É uma bomba atômica, é um míssil, uma metralhadora, um negócio chique. Aí eu cheguei num lugar que o povo está matando, com um pedaço de pau na cabeça do outro. Eu falei, não, gente, vamos pelo menos fazer o mal com classe. E aí eu faço o outro evoluir. E aí, sem o perceber, vai evoluindo mais dois. Isso é a estratégia divina. Lindo demais. Só Deus mesmo. Mas é dessa forma que funciona. Então a gente precisa despertar para isso. No círculo carnal, a cruz. Então vamos lá. No ciclo carnal, ou seja, estou encarnado. Vamos ver o que é a cruz. Porque cada um é um. No ciclo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica. Então, às vezes eu tenho algum impeditivo físico, alguma coisa. A cruz é o degrau social. Às vezes eu estou numa situação ali que está mais delicado, né? Vendendo um almoço para comprar a janta. A cruz é o parente infeliz. Aí você fala, Tiago, é só esses três? Não, mostra aqui para vocês, gente, reticência. Aqui ele deu só 3 para a gente ver que é vasto. Mas continua. Então, às vezes eu imagino que a cruz, e aí nós precisamos desapegar dessa ideia materializada. Se a gente vê no centro espírita, não tem Jesus pendurado numa cruz aqui. Nós não temos esse Jesus materializado no madeiro, não é isso. Então, quando ele fala carregar a nossa cruz, também não é um pedaço de pau entrecortado. Não é isso. É justamente algumas coisas que são difíceis de lidar. Então, às vezes é uma doença que eu não estou aceitando, que ela que vai regenerar meu espírito. Às vezes é o que? É um degrau social. Eu às vezes estou numa situação mais arrochada, e aí tem inveja de todo mundo que tem um pouquinho a mais, sem talvez perceber que aquela pessoa tem também suas lutas. É lógico, nós não estamos falando da miséria, mas a gente está falando que sempre vai ter alguém que vai ter um destaque a mais ou do que outro. Por quê? Porque se nós dar 100 reais para todo mundo aqui agora, saiu ali para fora, um já parou ali do lado aqui, a casa do lanche, aqui já foi um pouco. O outro às vezes para no bar ali, o outro às vezes já põe gasolina, o outro às vezes fala, não, vou guardar. Vai dar uma diferença. E quem fala não sou eu não. Está lá no livro dos Espíritos, na hora que fala das classes sociais, das distinções e tudo, porque a gente vê o valor do dinheiro diferente. É normal. E aí tem o parente infeliz. Esse aqui é complicado, porque esse aqui não tem muito como foge, né? Você fala, vou para cá descansar, o indivíduo está lá. Aí complica um pouco. Mas é a cruz. Não tem como seguir a Jesus sem carregá-lo. Não é para sempre, às vezes é momentâneo. Então a gente precisa identificar o que é que eu tenho que fazer. Qual que é o desafio da minha vida hoje? E não é o desafio porque Deus é ruim. Não é o desafio porque me esqueceram. É o desafio porque lá carrega as sementes das lições que eu devo aprender. E aí quando eu as recolho, as lições vão sumindo, porque eu aprendi. Então as dificuldades vão acabando. Vai perdendo força. Aí o Emmanuel diz, já no plano espiritual, ou seja, olha o que o Espiritismo fala também, gente, essa parte é doída. Tem algumas religiões que falam assim, o negócio é o seguinte, se você arrepender dos pecados, já está de boa. O Espiritismo fala, tá não, viu? Não vai nesse papo não. Tem alguns que acreditam assim, não, desencarnou, virou anjo, virou nada. Se arrepender na hora certa, já está tranquilo, pode ter feito o que for. O Espiritismo fala, não é não. Mas olha agora que coisa delicada que ele vai falar. A cruz do plano espiritual. Não é o parente infeliz, não é dificuldade financeira, lá não tem nem dinheiro, né? A moeda, o cash é o bônus. Então, vamos lá. No plano espiritual, é a vergonha. Fala, que isso? Que é isso, mano? É a vergonha do defeito íntimo não vencido. Porque eu vou contar um segredo para vocês. O plano espiritual ele funciona assim. É quase você andando pelado o tempo inteiro e de roupa. Por quê? O espírito superior, ele consegue ver e identificar
toda a psicosfera de um espírito inferior a ele. Então, o que mais a gente vai ver na obra do André Luiz, para quem gosta de ler, Nosso Lar, Mensageiros, e lá vai, até a vida continua, a gente vê o André Luiz falando assim, e aí eu fiquei numa vergonha, que eu pensei um negócio, quando eu vi, o instrutor já tinha visto. Ele não falou, ele não exteriorizou. E aí a gente vai tendo um parâmetro de onde é o nosso degrau evolutivo. Lembra que no Livro dos Espíritos, não fazer o bem já é um mal? Mas no plano espiritual arrocha um pouquinho mais. Por quê? No plano espiritual, às vezes chega aqui no material, eu falo assim, alguém nessa sala aqui já assassinou alguém? Tomara que não, gente, mas se também, tá tudo bem, viu? Nós estamos evoluindo, mas tomara que não. Mas aí se eu perguntar assim, quem aqui já pensou em maltratar alguém? Mas veio, não vou falar matar, mas vou falar assim, dá uma coça. Aí já vai ficando mais delicado. Mas o nosso universo não é só o que a gente materializa, porque o Espiritismo combate o materialismo. O nosso universo é o que a gente sente e o que a gente pensa. E aí, se no mundo não foi todos os indivíduos que já mataram alguém, uma minoria, mas no mundo é uma maioria que já pensou em fazer mal para alguém. Mesmo que num súbito, mas já pensou. Então é nisso que a gente vai impactando, sabe? A nossa forma de viver, de agir. Então o Emmanuel fala que essa vergonha íntima nos pega muito quando a gente desencarnou. Pensa você encontrando uma pessoa, aí você tira um pouquinho o véu do esquecimento, você lembra que você está numa dívida com ela, mas não é financeira, é uma dívida moral. Às vezes você passou ela para trás, nunca falou nada, fez uma maldade, mudou de cidade, a pessoa nunca mais te viu, você encontra ela. E ela vê tudo que você tinha pensado, que você tinha... Sabe aquele defeito, aquele negócio, nós não conta para ninguém, quem sabe é uma ou duas pessoas a dedo. Lá no plano espiritual é para todo mundo. Só que tem uma sorte. É só os mais evoluídos do que eu. Então quando eles veem, eles falam, eu sei como é que é. Mas feio, né? Mas é assim, os mais inferiores não vê não, mas os superiores veem. Dizendo assim, que é essa vergonha do defeito íntimo, a expiação da culpa, o débito não pago. Então são as coisas que eu penso que eu poderia ter feito e não fiz. Porque a morte, pessoal, o desencarne, a gente não está esperando. Todo dia, se você estiver atento, todo dia, toda semana, você vai descobrir, fulano que ninguém estava esperando desencarnou. A ciclano, beltrano, pessoas ao seu entorno, às vezes próximas de você, você não estava ligeiro. E aí às vezes a gente chega desse jeito. Sabe quando é aquele ditado? Alguém chegou na sua casa, você está de roupa de dormir? Você está de pijama? Né? Vocês falam assim, nossa, aí você me pegou no momento impróprio. O desencarne é isso. E Jesus conta sobre isso. Estudem os finais do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala das parábolas, que o Senhor saiu, voltou antecipadamente, ninguém estava preparado. Isso é o desencarne. Aí você fala, não, mas eu podia tanto ter pedido desculpa, tanto ter feito, tanto ter falado, tanto ter isso. Não fez. Passou. Perdeu. Então a gente precisa ter essa consciência da importância que é a reencarnação. Se não assim o fosse, Jesus não teria falado, olha, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Jesus não teria falado, se você for colocar uma oferta diante do altar e lembrar no meio que tem alguém com alguma coisa contra você, esquece a oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com o teu inimigo, depois você volta e faz a oferta. É como se fosse assim, antes de você fazer uma coisa que você acha que é a boa, de você ir para um lugar, pensa se primeiro tem alguém que está um pouco delicado contigo. Porque na verdade o altar de Deus são os nossos irmãos, né? Porque Deus mesmo não precisa de nada. Já parou para pensar? Se Ele é infinito em todas as potencialidades, eu vou dar o que para Deus? Quem precisa das coisas são seus filhos, suas filhas. Tenhamos, pois, a coragem. Precisa de seguir o Senhor em nosso anseio da ressurreição e vitória. Então, tenhamos coragem, porque para seguir o Cristo, para tomar algumas ações que o mundo acha um pouco distinto, acha que a gente foi bobo, acha que foi inocente, etc. Tenha coragem para fazer isso, que às vezes você será julgado.
Para isso, porém, não esqueçamos de que será preciso esquecer o egoísmo inquistante. O que é o egoísmo inquistante? Inquistante, pessoal, é uma coisa que está enquistado, grudado, encardido. Então nós gosta de ser egoísta. Nós gosta. Às vezes nós pensamos que não, mas nós gosta. Exemplo, de manhã eu vou acordar, tem minha família inteira. Eu passo o pão para mim e já como. Às vezes eu não passo para o outro e deixo ele comer. E aí foi por isso que Jesus foi reconhecido, por exemplo, no caminho da estrada de Emaús. Ele caminhou conversando com o estranho horas. Quando ele sentou para comer, o estranho fez o quê? Uma coisa estranha. Ele partiu o pão, passou a manteiga, né, pôr um molho ali, um negócio. E ao invés de comer, ele deu para o outro. Nesse momento, os dois discípulos falaram: ó Jesus aqui, ó. Que não é comum. Mas é uma ação tão cotidiana, tão besta, né? Mas que ninguém fazia. Igual hoje. A gente às vezes deixa passar batida. É os detalhes, sabe? Não teve nenhum milagre. Então é isso aqui que o Emmanuel está falando. Esquecer um pouco desse egoísmo grudado na gente. E assim tomar a nossa cruz. Então, pessoal, é mais ou menos esse o estudo que eu estava pensando. É um negue a si mesmo e toma a sua cruz, porque tem coisa que a gente não precisa carregar. Tem coisa que não precisa ser só nossa. E aí isso vai ficando mais leve. E aí a gente pega só o que é nosso mesmo e fica mais tranquilo para irmos em direção a Jesus. Muito obrigado pela paciência de me ouvir e a oportunidade do trabalho.